Começa agora mais um Alesp Cidadania. Hoje vamos falar de violência contra a mulher e relacionamento abusivo. Eu recebo aqui duas especialistas, a delegada de polícia Raquel Galinatti e a advogada Ana Paula Gimenez. Doutoras, sejam bem-vindas ao Alesp Cidadania. Obrigada, Guga. É sempre uma honra participar aqui do debate e ser conduzida por você. Doutora Ana, eu agradeço também pelo convite e é um prazer dividir esse programa com a doutora Raquel. Então vamos lá, né? Começando sobre esse tema, eu já começo fazendo uma pergunta que de certo modo é polêmica. A violência contra a mulher aumentou nos tempos de pandemia? Guga, as pessoas acham que sim. Eu acredito que sim, mas quando a gente fala em estatísticas e estatísticas demonstradas na Secretaria de Segurança Pública, a gente vê um paradoxo, a gente vê uma diminuição até em alguns crimes de registros de boletins de ocorrência. Então, a gente pode chegar a uma conclusão, ainda é precoce a gente falar que aumentou ou não, mas também poderíamos chegar à seguinte conclusão, que o que aumentou, além da violência, porque elas não estão ali sendo registradas, foi também o número de subnotificação, o número das cifras negras, ou seja, as mulheres às vezes elas estão confinadas, subjugadas pelo agressor e apesar da ampliação das formas de denúncia de violência, elas não conseguem denunciar. Ainda é muito precoce a gente poder fazer uma análise mais aprofundada sobre o que está acontecendo, porque estamos vivendo a pandemia, mas a gente pode, depois que passar, a gente pode sim fazer uma análise, até porque registros posteriores podem ocorrer. Agora, doutora Ana, e as ocorrências, né, a gente pode dizer, jurídicas? Tem mais procura no seu escritório por separação, casos ligados à violência e relacionamento abusivo? Sim, porque o que aconteceu com a pandemia, o relacionamento das pessoas, da família, mudou muito, né? Antes, a gente tinha todas as nossas distrações, então a gente saía para trabalhar, a gente tinha o happy hour, o shopping, levar filhos para lá e para cá, os homens tinham o futebol. Com a pandemia e com o isolamento social, o comportamento das famílias, dos casais, modificou. Então, as pessoas passaram a conviver mais e com o aumento dessa convivência, o conflito aumentou absurdamente, porque as pessoas tiveram que olhar, então o que era um pontinho virou uma coisa gigante e, consequentemente, não só a violência, mas aqueles conflitos básicos, familiares, eles passaram a incomodar demais. E as pessoas passaram a rever o relacionamento delas, se elas estavam felizes, porque elas começaram a ver que um vírus poderia mudar toda a vida delas. Então, o número de divórcios cresceu muito, tá? Então, as pessoas começaram a rever seus sentimentos, a vida que viviam. E, consequentemente, essas mulheres passaram a ficar no mesmo ambiente, confinadas com o seu agressor. Se antes conseguiam uma mobilidade, porque um saía para trabalhar, outro não, no mesmo ambiente, os dados estatísticos da doutora Raquel pode ser uma subnotificação, sim, mas o que parece é que nesse mesmo ambiente o conflito aumenta muito, né? E muitas mulheres nem conseguem denunciar, né? Pelo menos no isolamento mais restrito. Agora, doutora Raquel, me chama a atenção que a doutora Ana comentou exatamente isso. De repente, a mulher não consegue denunciar. Conta um pouco disso. Uma das estratégias do agressor, daquele que pratica violência contra a mulher, é isolá-la socialmente. O isolamento de seus familiares, amigos, do núcleo em que a mulher poderia até conversar e perceber que está sendo vítima. Porque é muito interessante, muitas mulheres, elas estão ali sendo vítimas de violência, seja ela psicológica, verbal, moral, e elas não percebem. Muitas vezes aquelas mulheres, elas já se condicionam daquele relacionamento doentio, abusivo, criminoso, ao meu ver, e não percebem. De repente, elas conversando com outras pessoas, elas estão vendo que algo não está certo. Então, já é uma estratégia do agressor isolar esta mulher. E a pandemia fez com que
obrigatoriamente, para nos protegermos de uma doença, de um vírus, da pandemia, a gente ficasse isolado por força de proteção de nossa saúde. Só que muitas vezes essas mulheres estão, em alguns casos, no local mais perigoso que ela poderia estar, que é o ambiente em que o agressor a tem subjugada. Então, aquelas mulheres muitas vezes têm o seu celular monitorado, o telefone, a forma de comunicação, até com seus vizinhos. Então, aquela mulher ela está constantemente em vigilância por seu agressor. Então, por mais que houve o aumento de possibilidade para que aquela mulher possa solicitar ajuda através de vários canais, até mesmo a denúncia nos canais oficiais, a gente percebe que muitas vezes essa realidade não é a que a gente percebe. Agora, doutora, como a gente consegue, né, num primeiro momento, diagnosticar que existe um relacionamento abusivo? Olha, o relacionamento abusivo, geralmente, ele começa muito intenso. Então, é aquela pessoa, eu falo relacionamento abusivo não só contra a mulher, porque tem mulheres, quando a gente fala de toxicidade, a mulher é mais vulnerável, mas tem mulheres que cometem também. O que acontece? O relacionamento abusivo, ele começa muito intenso, então com cara de um amor louco, entendeu? E o agressor faz isso para quê? Justamente o que a doutora Raquel falou, para você se focar tanto nele que você esquece das outras pessoas. Então você vai se afastando do seu convívio, da sua família, dos seus amigos. E quando ele consegue esse afastamento, é mais fácil dele cometer uma violência psicológica. Muitas mulheres têm vergonha de estarem em um relacionamento abusivo, porque não é fácil ela assumir para ela mesma que ela está vivendo aquilo. Porque quem entra no relacionamento abusivo entrou porque acreditou que fosse o amor. Então, tomar cuidado para aquele cara que quer resolver todos os seus problemas, que é o amor da sua vida, porque às vezes ele pode estar fazendo isso para minar a convivência dessa mulher com outras pessoas. Ciúmes excessivo. A mulher deixa de ser quem ela era antes, então ela deixa de, muda o seu comportamento numa rede social, muda a maneira de se vestir, não se relaciona com pessoas de outro sexo, em benefício de demonstrar esse amor. E isso faz com que as mulheres vão se envolvendo cada vez mais, elas não conseguem sair disso. Por quê? Porque é viciante. Tem a fase da agressão psicológica, mas tem a fase da lua de mel, que é maravilhosa. Então, elas ficam nesse ciclo, porque acham sempre que o outro vai melhorar e querem voltar para essa fase da lua de mel. E no começo elas acham normal mesmo. Ai, que bonitinho, tá sentindo ciúmes de mim. Ai, que bonitinho, se preocupa comigo. Só que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque o limite ele é muito tênue. Exatamente, doutora. E até advogada, delegada, a gente não dá para analisar o psicológico, mas como é que alguém pode achar bonitinho os ciúmes? É complicado, né? É muito interessante porque a vítima de violência doméstica é uma vítima muito especial em todos os aspectos. Primeiro, que ela é vítima daquele que deveria a proteger, deveria a amar. Então, existe uma colidência, um conflito de sentimentos daquela mulher, primeiro porque ela se sente fracassada. Ela ama o seu agressor e, ao mesmo tempo, aquele agressor a decepciona constantemente. A gente está vendo vários exemplos, até acho interessante as mulheres denunciarem, porque uma mulher denunciando, ela dá coragem e dá exemplo também para que outras que estão passando pela mesma situação denunciem, porque a vítima de violência doméstica ela é sempre julgada, pré-julgada, e as pessoas e a própria sociedade em que estamos inseridos tendem a pré-julgá-la e questioná-la, o que ela fez para que essa situação chegasse até esse limite. O que ela fez para ela aceitar tanta violência? Ninguém questiona por que o agressor perpetua tanta violência, e sim a vítima que é culpada por aceitar tanta violência, aceitar tanto desrespeito e tanto abuso. E aí vem o aspecto psicológico. Quando a vítima ela se dirige até uma delegacia de polícia, obviamente os policiais ali que atendem vítimas de violência doméstica têm que ter um conhecimento conglobante do aspecto do crime, não só o aspecto policial, legal,
que são tipificados, mas principalmente no aspecto psicológico. A mulher, ela está sem o seu discernimento, ela está extremamente vulnerável, está extremamente enfraquecida na sua consciência como pessoa. Então, nesse aspecto, ela se sente refém daquele agressor, ela não consegue acreditar que aquele que era o príncipe se tornou seu principal algoz. Então, de repente, ela duvida, será que eu fiz algo por merecer? Será que eu o transformei naquele agressor? Então, é um conflito sentimental muito grande e que a vítima, estatisticamente, mundialmente falando, ela só tem coragem de ir até uma delegacia denunciar depois da 7ª agressão. Muitas vezes, essas vítimas não chegam a ser agredidas 7 vezes porque são mortas antes. Então, a gente vê... Agora, isso é um dado estatístico, doutora? Estatístico de estudos de violência contra a mulher no âmbito mundial, da ONU. Então, o que acontece? Muitas vezes as mulheres, e a gente está vendo relatos aí de pessoas que estão que está repercutindo muito na mídia, que falam, não foi a primeira vez. E isso é um fator, é um padrão comum dessas vítimas de violência. Não é a primeira vez. Quando elas tomam coragem é porque realmente elas estão dilaceradas, inclusive na sua alma. Então, elas já perceberam que chegou no fundo do poço em relação aos seus sentimentos e à sua autoestima. Agora, doutora Ana Paula, a senhora percebe, às vezes, no dia a dia, por exemplo, que os agressores, às vezes, se arrependem, eles, em algumas vezes, mudam de atitude, passam a ter uma atitude correta, serve de lição, às vezes a senhora vê erros, pessoas que cometem o erro, admitem o erro e nunca mais fazem, existem esses casos também? Ou o agressor, ele é um agressor mesmo e vai repetir várias vezes isso durante a vida e o comportamento? Olha, na vida, eu nunca gosto de taxar um rótulo por uma pessoa, porque eu acho que a gente está em constante transformação e é você condenar o agressor a ser agressor para o resto da vida, tá? Eu acho que, assim, com um tratamento, porque a gente tem que pensar em programas, eu não sei se a doutora Raquel vai concordar, não só para a mulher, mas também para o agressor, tratar do agressor, porque quando esse agressor é tratado, ele não vai cometer o mesmo erro com outra mulher. Então, existem formas de tratar também o agressor. Ver a causa daquela violência. Muitas vezes esse homem tem o passado, eu falo de direito sistêmico, que a gente costuma repetir comportamentos dos nossos familiares, tá? Então, ver a causa dele ser daquela maneira, dele cometer esse tipo de violência, e tentar tratar isso, porque quando a gente trata também, não só a mulher, mas quando a gente consegue ressocializar esse agressor e conscientizar, não é um trabalho fácil, mas a gente vai prevenir outras violências que futuramente poderiam acontecer porque ele está acostumado, é a dinâmica dele. Então, taxar um agressor para sempre de agressor, eu acho muito radical. Eu acho que todos nós, seres humanos, estamos aqui para aprender e merecem uma chance, tá bom? Então, eu já tive casos de pessoas que conseguiram restabelecer um casamento quando trataram da causa que estava acontecendo aquela violência, tá? O que a doutora Raquel falou é muito importante, no sentido de a violência psicológica, ela é muito difícil de ser aceita, de ser diagnosticada, mas ela vai minando a mulher aos poucos, tá? Ela vai destruindo a estima, aquela mulher vai ficando muito dependente, porque quando a mulher sofre uma violência física, ela pode demorar mais para denunciar, né? 7 vezes, como ela diz, mas a psicológica é todos os dias ela sofrendo isso. Então é um dano gigantesco, a nossa integridade física é importante, mas a nossa saúde mental também é extremamente importante. Entendo. Agora, doutora Raquel, o que a gente pode, né, avançar em termos de políticas públicas aí para sanar esse problema? A gente sabe que é um problema que não é fácil, acho que tem tido evolução, por exemplo, a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, né? Estamos evoluindo, mas temos muito ainda o que evoluir. Qual que é a sua visão
em termos do que podemos evoluir? A Lei Maria da Penha, ela é hoje considerada, né, doutora Ana, uma das melhores leis, uma das mais completas do mundo no que tange a proteção à mulher que é vítima de violência. Agora, em políticas públicas, falta seriedade, falta responsabilidade, falta compromisso daqueles gestores, daqueles plantonistas do governo para que elas efetivamente sejam aplicadas. Por exemplo, não adianta falarmos em aberturas de várias delegacias 24 horas se não temos policiais para trabalhar nesses prédios que estão sendo abertos. Não adianta trocarmos a placa, ao invés de terceiro DP, por exemplo, numa região do Demacro, Grande ABC, e colocarmos uma placa, Delegacia da Mulher. Isso é uma forma, não é uma forma de a gente enfrentar o problema na solução da raiz do seu problema. Isso é uma forma de, paliativamente, acalmarmos o clamor popular e, de uma forma de marketing, fingirmos que estamos fazendo algo. Isso no sentido de implementação de políticas públicas. Então, existe uma responsabilidade daquele que é eleito com o voto do povo que cumpra com suas obrigações e responsabilidades. Ideias e formas da efetivação dessas políticas públicas, bastaria a vontade daquele gestor. Realmente ter a responsabilidade de que é necessário que esse problema ele seja combatido de frente, não só através de marketing e de soluções paliativas. Interessante nesse sentido. Agora temos algumas leis aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a lei quebrando o silêncio da deputada Damares Moura, do PSDB, que visa criar uma semana de conscientização que as mulheres devem mesmo falar, denunciar a violência contra as mulheres. Eu quero que vocês realmente falem do assunto aí, da importância da coragem de denunciar o agressor. Eu acho que a mulher, quando ela toma essa coragem, ela ainda não está no seu passo final, porque essa coragem, muitas vezes, ela pode ser flexibilizada quando a gente fala no problema sentimental. Às vezes, esse agressor, por isso que é muito importante as protetivas, principalmente as protetivas em que se decreta uma distância, a proibição de aproximação da vítima, porque muitas vezes aquele agressor, ele tenta seduzir aquela vítima e aquela vítima tende a querer acreditar naquelas mentiras propaladas por aquele agressor e ela perde aquela coragem. Aquela coragem, muitas vezes, ela se esvazia, a vítima, ela quer retroceder. Então, é muito importante o passo, mas é muito importante que os familiares ali, os amigos, eles não julguem essa vítima, estejam ali de apoio. É muito importante porque quando a vítima ela toma essa iniciativa, é porque realmente ela já está no fundo do poço, de não aguentar mais nenhum tipo de agressão. Doutora, o que você acha sobre isso? A gente tem que ver que a gente ainda vive uma sociedade machista, tá? Então, por muito tempo, essas vítimas ficam procurando o problema que elas têm e ficam tentando resolver achando que elas são o problema. Então, é ela que postou uma foto muito ruim. O agressor, ele acaba tentando fazer isso, né? Que a pessoa acha que a culpa está nela. É o que a gente chama de gaslighting. É quando a mulher passa a duvidar da própria sanidade dela. Então, o que o agressor faz? Ele manipula situações, ele omite informações, ele distorce fatos com que a própria mulher duvide da sua sanidade. Então, muitas vezes ela acha que ela é a louca e ela é a maluca. Então, o gaslighting é a típica frase, você tá louca, você tá maluca, vai se tratar, o problema é você. Então, muitas mulheres ficam presas nessa situação. Até elas descobrirem que o problema não é elas, que é o agressor, uma violência psicológica, demora um certo tempo. E as que sofrem a violência física, né, por exemplo, às vezes elas têm vergonha, às vezes elas acham realmente que o problema pode ter sido alguma coisa que ela fez ou que elas mereciam isso. A gente precisa mudar a cabeça da sociedade, e a gente está um passo bastante à frente disso, mas em relação à culpabilização da mulher. E ela fica quando ela vai, é muito importante o preparo desse pessoal que atende essa mulher, para também na hora ela não ficar se revitimizando. Importante. Agora, um outro fator. A senhora falou da delegacia de proteção à mulher,
da própria delegacia 24 horas, o governo do estado tem implantado algumas. Eu quero que a senhora explique para o nosso telespectador a diferença, a gente sabe que é básica, mas às vezes o telespectador ele precisa entender qual que é a diferença de uma mulher chegar numa delegacia especializada ou chegar em qualquer delegacia para fazer uma queixa. Então eu gostaria que a senhora explicasse para que o telespectador entenda como funciona. Como é uma delegacia de proteção à mulher? Qual a diferença de uma delegacia normal e por que a importância de cada vez mais que nós tenhamos aí delegacia de proteção à mulher? Na prática, não existe nenhuma diferença. A vítima ela pode se dirigir a qualquer delegacia que esteja aberta para denunciar ou até mesmo um flagrante de crime de violência doméstica. O que existe nas especializadas, obviamente, são formas com que aqueles policiais também tenham um maior contato com aquele tipo de crime. Então, óbvio que você especializando aqueles policiais dentro da Delegacia da Mulher, estão acostumados a presenciar e a ver e atender crimes da mesma espécie, no caso de violência doméstica. Então, existe também, pouquíssimas delegacias têm o trabalho, tem ali o assistente social. O que deveria haver em todas as delegacias da mulher não existe, infelizmente, aqui no estado de São Paulo. Deveríamos ter assistente social, aquela forma, até psicólogos, para que pudesse a vítima ter um pré-atendimento, porque ela chega realmente muito mais machucada psicologicamente, em sua alma, do que fisicamente. Então, na prática, na realidade, se a vítima se dirige a uma delegacia, qualquer delegacia aqui no estado de São Paulo ou qualquer delegacia da mulher, ela será atendida da mesma forma. E de forma em que todos os policiais estão hoje preparados para poder atender. Até porque existe essa grade na academia de polícia em que todos os policiais estão aptos a atender essas vítimas. Agora, sem dúvida nenhuma, a gente sabe do preparo dos policiais, mas vocês acham que a mulher, quando chega numa delegacia, após sofrer uma violência, ela se sente melhor com uma delegada mulher do que com um delegado homem? Isso acontece? Eu acho que sim. Sim, acontece. Acontece até porque o que a doutora Ana acabou de falar, nós estamos numa sociedade machista e patriarcal, estamos evoluindo a partir de debates, a partir do momento que essas discussões são fomentadas, mas, claro, a mulher vai se sentir muito mais à vontade e acolhida, tendo uma mulher ali que, de repente, seja solidária àquele problema que ela está passando. Muitas vezes, um olhar de mulher ali, por ser mulher, ela entenda aquele tipo de violência. Muitas vezes, até homens que tenham mais aptidão para lidar com esses tipos de crime, não conseguem ter a acessibilidade que uma mulher teria. Mas a gente não pode generalizar, existem homens muito mais capazes do que as mulheres para poder lidar com essas vítimas que são vítimas de violência doméstica. O que há necessidade é que aquele policial, ele atenda de forma humanizada aquela vítima não é mais uma vítima sim, que ela requer um pouco mais de paciência, de atenção, justamente porque psicologicamente ela está completamente desacreditada. Doutora Raquel, doutora Ana, nós vamos para um rápido intervalo, uma paradinha rápida nesse Alesp Cidadania de hoje, que fala aí sobre a violência contra a mulher e também relacionamentos abusivos. Não saia daí, eu volto já já. Nós voltamos com a Alesp Cidadania, hoje falando da violência contra a mulher e também de relacionamentos abusivos. Eu recebo aqui na Rede Alesp a doutora Raquel Galinatti, que é delegada de polícia, e a advogada Ana Paula Gimenez. Mais uma vez agradeço. Vamos para o segundo bloco, né? No primeiro bloco a gente falou bastante aí de violência contra a mulher, mas eu acho importante a gente começar esse bloco falando dos tipos de violência, né? É importante que as pessoas conheçam os vários tipos de violência, não é só a agressão física. É importante a gente deixar claro, começar com a doutora Ana e depois a doutora Raquel também complementa. Bom, a própria Lei Maria da Penha, ela traz 5 tipos de violência. Então, a gente tem a violência psicológica, que é aquela que a gente falou no primeiro bloco, né? Que ela começa muito lentamente, vai destruindo o psicológico da mulher, a estima, tudo isso. A gente tem a violência física, que é o que todo mundo considera como violência, que é o bater, que é o agredir, que é o empurrar, que é o puxar.
tudo isso. A gente tem a violência moral, que é quando comete injúria, calúnia ou difamação. Tem a violência patrimonial, que acontece muito e vem muito para o meu escritório. O que é a violência patrimonial? É aquele cara que tira o cartão de crédito, que desvia patrimônio em um divórcio, que destrói objetos. E também tem a violência sexual. O que é violência sexual? É só obrigar a fazer um ato sexual? Não, é falar coisas sobre o corpo da mulher. Então, obrigar a engravidar ou não engravidar, abortar e não abortar, assistir determinadas práticas sexuais ou participar. Então, não é só forçar uma prática sexual com a esposa, é muito mais amplo, né? Então, são esses os 5 tipos de violência e às vezes a mulher está sofrendo algum tipo de violência e ela acha que não, porque ela acha que é só agressão física. E é interessante, né, doutora Ana, que nenhum homem, nenhum agressor, ele chega com essa vítima para conquistar essa vítima, mostrando qual é o tipo de violência que ele vai praticar. Então, essas violências, elas são praticadas de forma até que simultâneas. Primeiro, as violências mais leves são praticadas, como as violências psicológicas. Existe uma violência psicológica que muitas ainda acreditam não ser. Eu acho que a doutora Ana vai concordar comigo. A violência psicológica não é só aquela em que aquele agressor, ele amedronta a vítima, ele deixa a vítima em estado de tensão, em estado de angústia. Existe aquela violência psicológica em que se aquela vítima não fizer o que o agressor quer que ela faça, ele fala que ele irá terminar o relacionamento. Então, o agressor não atende os telefonemas da vítima. A gente presenciou até agora, recentemente, esse casal Casos famoso. famosos, isso, né, que foram notícia na mídia. Notícia na mídia, em que, de forma insistente, a vítima de violência, ela pede, por favor, me atende, eu preciso de você, eu quero voltar para você, por favor, prometa que a gente vai ficar junto. Então, ela está numa violência psicológica em que ele pratica aquela forma de não sei se eu quero voltar com você, como se fosse uma tentativa de domesticar aquela mulher. Então, assim, se você se comportar direito, eu até dou a honra da minha presença para você, mas não sei se senão eu vou te deixar num gelo um pouquinho, não atende o telefone, desaparece dias. É o viver de migalhas, né? Ele então faz com que aquela mulher fica pedindo migalhas. Isso é uma violência psicológica muito cruel, porque parece que a vítima que está praticamente perseguindo o agressor, mas é muito pelo contrário. O agressor faz com que a vítima se humilhe, se rasteje, implore por aquele relacionamento abusivo e doentio. Então, essa forma de violência, na minha opinião, é a violência que dá o ensejo a todas as outras. E dali vai a violência moral, são os xingamentos, são as pequenas agressões físicas, que evoluem para as grandes agressões físicas, as patrimoniais. Muitas vezes as vítimas, elas sustentam o agressor e até a última consequência, além da sexual, é o feminicídio, que é a violência no seu ápice, que tira a vida da própria vítima. E a violência patrimonial, só vou completar isso, desculpa. A violência patrimonial, muitas vítimas ficam num relacionamento com medo de não ter como pagar suas contas, entendeu? Então, elas se acomodam e o agressor, ele usa desse sustento da vida boa, de que dá tudo, para manter aquelas mulheres junto a ele. A minha pergunta vai exatamente nesse sentido, que é o sentido do abuso realmente, porque às vezes a pessoa passa anos com uma pessoa, não trabalha, depende financeiramente e de repente quer botar fim naquele casamento e ela não consegue sair dessa relação. Existem muitos casos como esse que chegam até você? Muitos casos. Eu acho que as mulheres que deixam a sua vida, por isso que eu falo, a gente tem que ter uma vida profissional, a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos. Claro que a gente não pode se masculinizar e ter um ódio do masculino a um ponto extremo. A gente tem que saber que a mulher é mais vulnerável, que ela merece mais proteção, que as pessoas têm que se relacionar, mas as mulheres, elas não podem deixar de ter a vida delas, o sonho delas e depender tanto de um homem como acontecia antigamente, que a família era diferente, era uma família hierarquizada, em que o homem mandava, a mulher e os filhos obedeciam, não tinha diálogo. Hoje em dia a família é uma família horizontal, ela não é mais baseada
núcleo socioeconômico, onde a família se formava para manter o patrimônio e os filhos naquela família. Hoje em dia não, a família é baseada no afeto, ela é mais horizontal, então tem mais diálogo, os filhos participam mais. A sociedade foi mudando e o direito está acompanhando essa evolução da sociedade, com todas essas mudanças, mas a gente tem que ver que a mulher, ela se igualou ao homem, né? A nossa Constituição já traz essa igualdade e isso feriu muitos homens, essa igualdade que faz com que eles cometam violência. Concordo com a doutora Ana. E é interessante que essa desproporcionalidade numa relação torna uma relação realmente fadada ao fracasso, em que um sempre está impondo as suas opiniões e a outra pessoa sempre está em déficit, tentando agradar e tentando acatar aquelas decisões e opiniões, seja por poder econômico superior àquela vítima em que ele banque, ou seja, realmente psicologicamente aquele agressor esteja em superioridade. Porque tivemos também um exemplo em que uma magistrada ela foi brutalmente assassinada na frente de suas filhas por um agressor que dependia, inclusive, economicamente daquela magistrada. Então, realmente, quando a gente fala, não é só... O mais comum é a gente perceber aquela forma completa de subjugar a mulher. Psicológica e economicamente, mas muitas vezes a mulher está subjugada psicologicamente e ainda sustentando aquele agressor. Então, né, a gente percebe que essa forma de desproporcionalidade, em que a mulher tem medo de perder o agressor, ela tem medo de fazer algo com que aquela família ela se desfaça, ela toma aquilo como culpa de um fracasso supostamente seu de não conseguir manter uma família. Então, realmente é resquício de uma sociedade patriarcal, uma sociedade machista, em que as crianças elas devem ser educadas não só nos lares, como nas escolas, na sociedade. Parabéns por mais uma vez a TV Alesp estar falando sobre isso, porque isso vai chegar nas casas das crianças, principalmente agora em pandemia, que estamos todos dentro de casa, e que as pessoas também reflitam que a realidade é outra hoje. Pois é, essa é a nossa maior missão, né? Trazer essa informação para a casa das pessoas. Agora, dentro desse caso da magistrada, um negócio que me chocou muito, eu acho que vai mais à área da doutora Ana, foi que a própria filha falava: mãe, dispensa o segurança, o papai não faz nada. Quer dizer, é um negócio que dói, né? E aí a mulher, na boa fé, foi lá, dispensou a segurança e aconteceu tudo que virou nacionalmente, né? Manchete de jornal. Quer dizer, muito triste isso, né? Porque às vezes é difícil o filho entender o mal que esse pai podia fazer para a mãe, né? Exatamente. A gente nunca sabe quando aquele agressor vai ter o surto, né? Como foi o que aconteceu numa entrega de visitação, né? Na frente dessas crianças. A gente tem que preservar as crianças o máximo possível. Eu sempre falo isso, tá? Os filhos não necessariamente precisam dos pais juntos, mas eles precisam dos pais bem, felizes, juntos ou separados. É isso que dá um sentimento saudável, uma família, uma continuação da família de uma maneira saudável. Porque o casal conjugal, ele vai acabar, né, com o divórcio, quando eles se separam por causa de uma violência, mas aqueles pais sempre vão ser pais daqueles filhos, né? E a gente tem que aprender e ensinar as pessoas a separarem esses dois relacionamentos, que é o casal conjugal, que acaba, e o casal parental, que é os de pais, né? E não tentar excluir o outro para não dar também uma alienação parental, que também é um dano moral, só que é contra o filho. Agora, outro fator que é bastante discutido dentro desse assunto, doutora Raquel, as medidas protetivas, elas estão mais rápidas? Elas estão, Guga, elas estão. Existe um prazo na lei, essa lei os prazos são cumpridos, mas o que falta é realmente que tenhamos a implementação das políticas públicas para que possamos fiscalizar aquele agressor, fiscalizar o cumprimento dessas protetivas. Então, precisamos de mais. O governo ele tem que sim fazer mais pelas vítimas, não só de violência doméstica, mas
por todas as vítimas, né? Hoje a gente está em total insegurança porque aquelas instituições de Estado não têm a possibilidade de trabalhar de acordo com a sua potencialidade, de como nós gostaríamos de proteger aquela vítima. Sabe o que é interessante? Voltando ao assunto das estatísticas, as mulheres, elas são vítimas de crimes fatais, de feminicídio, assim quando elas rompem o relacionamento. Estatisticamente falando, praticamente 75%, quando as mulheres tomam coragem também de romper o relacionamento, elas são mortas, porque elas são taxadas como propriedade, objetificadas, coisificadas pelo agressor. Então, toda essa mentalidade daquele agressor cultural, em que ele acha que aquela mulher já não é a sua companheira, a sua parceira, mas sim uma propriedade sua, faz com que a desigualdade no relacionamento tende a migrar para relacionamentos criminosos, nem abusivos, criminosos. Entendo. Aí outro fator, né, dentro do que vocês discutiram, você fala que às vezes a mulher pede para o agressor voltar, né? Isso, será que não teria que ter um trabalho também psicológico em cima para ela entender que aquilo não é bom para a vida dela? O que acontece, por exemplo, no caso de violência física, a ação ela é incondicionada. Então, é o Ministério Público que ingressa com uma ação penal. Por quê? Porque muitas mulheres, quando sofrem agressão, depois elas reatam com o agressor e querem que o processo cesse. Então, é uma forma de já prevenir esses acontecimentos, porque é muito comum da mulher na hora do desespero, da raiva, vai lá, denuncia e depois ela não quer mais. Ela volta com o agressor e não quer mais que o processo corra. Agora, doutoras, pela experiência de vocês, por que isso acontece, hein? Porque é um negócio que às vezes fica tão claro, né? Ela sofreu agressão, ela sofreu humilhação, por que ela não toca a vida e de repente ela volta para essa relação? É difícil, o que você tinha perguntado, há necessidade de um trabalho psicológico? Acho que sim, é fundamental. O primeiro trabalho a ser feito com essa vítima é o trabalho psicológico. Aquela vítima, ela sai tanto da sua realidade, da realidade existente, ela é tão desqualificada, ela é tão desacreditada por aquele agressor, que ela acha que ela não tem mais sentido estando sozinha. Ela acha que aquele agressor é fundamental para a sua existência, para a sua felicidade, para a sua vida. E, na realidade, ela não percebe que aquele agressor está sendo fundamental para a sua infelicidade. Então, realmente, o trabalho psicológico sério é necessário para essas vítimas. Existe sim, porque somente um profissional consegue, de repente, fazer com que a vítima enxergue uma saída. Se a vítima não quer enxergar, por mais que vários apoios ali estejam, de familiares, de amigos, de informação, porque a vítima de violência, ela não escolhe classe social, ela não escolhe também o seu grau de escolaridade. As mulheres, a gente percebe que de todas as classes sociais e escolaridades são vítimas, sim, de violência, justamente porque a gente está falando daquele limite, agressão, amor, sentimento. Então, fica uma situação, assim, realmente muito confusa para aquela vítima. Agora, vocês acham que classe social tem mais dificuldade de denunciar e procurar ajuda? De repente, aquela que tem um poder aquisitivo maior, que de repente até tem medo da Sim. repercussão que isso possa dar, ou a pessoa que às vezes não tem condições nem financeiras, às vezes sair de casa para poder procurar ajuda. Qual a classe que você acha que tem mais dificuldade? Eu não tenho estudos sobre, mas eu posso opinar. Acredito que por estarmos em uma sociedade em que tudo é julgado, tudo é de uma forma tão superficial, uma sociedade líquida em que tudo ali está de forma muito superficial, aquelas pessoas que têm, de repente, uma imagem ou algo a ser desgastado publicamente, elas tendem a esconder que é vítima, que ela está sendo vítima porque, de repente, o desgaste social, ela reputa muito maior, o que, na realidade, é uma falácia. Se ela não existe um desgaste maior do que você estar permanentemente sendo vítima de violência, seja essa psicológica, física, moral e etc. Eu concordo com a doutora Raquel, porque a gente vive numa sociedade que é imagem. Tanto é que o aplicativo Instagram, o sucesso
mundial do Instagram é no Brasil, porque a gente vive imagem e a gente vive numa sociedade em que a gente acha que a grama do vizinho está sempre mais verde, que as pessoas têm um relacionamento perfeito, então quanto maior o poder aquisitivo, mas essas pessoas acham que podem manchar a imagem dela, pode desfazer aquela família doriana perante a sociedade. Então, eu vejo muitos casamentos que não são mais um casamento, uma união de amor entre duas pessoas só para manter uma imagem. Muitas mulheres aguentam muitas coisas para manter esta imagem, essa vida que eu falo, é a fake perfeição do novo mundo das redes sociais, né? Até porque nenhuma vida é perfeita como é nas redes sociais, né? Sem dúvida nenhuma. E você vê que o número de suicídios aumenta cada dia mais, de suicídios, de uso de medicamentos como ansiolítico, antidepressivo, consumo de álcool, consumo de drogas. Por quê? Porque as pessoas, elas ficam viciadas na perfeição e a gente somos seres humanos, todos nós estamos sujeitos a qualquer uma dessas coisas que acontecem, temos nossas dificuldades, nossos problemas e temos que encarar isso, que a vida não é perfeição, a gente vai se melhorando todos os dias. Agora, doutora Ana, dentro do gancho disso que a senhora falou, a gente vê todos os dias nas redes sociais, né? Às vezes pessoas que expõem seu relacionamento nas redes sociais, ou então pessoas, por exemplo, tive uma situação que também foi nacional, por exemplo, a menina acabou o namoro, postou fotos de biquíni, o marido dela, o ex-marido era um bandido, foi lá e matou ela, né? Quer dizer, o fato de você expor a vida nas redes sociais, ela gera atrapalha o relacionamento, pode gerar mais violência. Como é que vocês veem isso? Eu acho que a gente reputar em alguns outros fatores o crime, a gente está tirando a responsabilidade do criminoso. Independentemente do mundo em que a gente vive, hoje a gente vive realmente um mundo através da internet, das redes sociais, um mundo fake. Muitas vezes a imagem é mais importante do que você realmente estar vivenciando aquele momento, mas nada justifica o aumento ou até a razão da prática do crime. Aquela mulher poderia estar sim postando uma foto, ela poderia estar indo em uma padaria. Seria uma razão, um motivo daquele agressor, e também não falo que é doente, porque doente a gente também minimiza a responsabilidade do criminoso, daquele criminoso estar praticando o crime. Então, eu acho que não existe nenhum fator que possa ensejar uma razão para aquele criminoso cometer um crime. Ele comete um crime, ele deve ser responsabilizado sim, acredito até na ressocialização, mas no sistema de justiça criminal existente aqui no Estado democrático, aquele que comete o crime deve ser responsabilizado e deve ser punido. Doutora Ana Paula, Concordo totalmente com a doutora Raquel. Interessante esse questionamento, e a gente vê outros tipos de abuso, né? E sempre a mulher acaba sendo a vítima, né? Você acha que a gente precisa de reformas na lei, reformas que tornem cada vez esse crime cada vez mais punível, né? Com uma punição mais severa, mas ao mesmo tempo também que a gente tenha mais policiais para investigar, a gente tenha mais celeridade nesses processos? Eu acho que foi tudo isso que você falou, é um conjunto de fatores para que a gente possa combater, alguns falam até uma pandemia, que é a pandemia mundial, que é a violência contra a mulher. A gente passa ali na seara dos assuntos também sociais, culturais, da educação daquelas crianças que estão também aprendendo o que é estar em sociedade, a relação de igualdade entre homens e mulheres e o combate efetivo após a prática dessa violência, que é a responsabilização. Temos leis sim, as leis estão severas, algumas leis estão até adequadas na proporcionalidade da responsabilização penal do criminoso. Precisamos de um conjunto total, atenção do governo, implementação real de políticas públicas para que a gente consiga combater, porque a violência contra a mulher é uma causa de todos, afinal todos nós temos mãe. Doutoras, estamos chegando nos momentos finais do nosso programa de hoje, mas eu gostaria que cada uma de vocês deixasse uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo, né, e sofrem violência, ou até quando ela pode diagnosticar que ela pode ser vítima de violência. Mais para frente, eu vou começar com a doutora Ana e encerrar com a doutora Raquel.
Então, eu acho que as mulheres devem estar atentas nos primeiros sinais, que é quando é no início daquele relacionamento, observar o comportamento, cuidado com essas coisas que começam tão intensas, que te deixam longe dos seus familiares, que o cara é a única solução para a sua vida. Mantenha a sua vida normal, seja você mesma, entendeu? Claro que no relacionamento tem algumas adequações, mas nada que prejudique o seu valor. Fique atenta aos primeiros sinais, porque a violência ela vai evoluindo e quando você consegue se atentar nesses primeiros sinais, você não passa para a próxima etapa. Então, acho que o principal é nós mulheres nos prevenirmos no começo do relacionamento. E aquelas que já estão numa violência mais avançada, procure ajuda psicológica, porque não é fácil sair desse ciclo, é viciante. A mulher acredita que o agressor vai melhorar, a mulher quer preservar sua família, a mulher tem medo de ser julgada, ainda estamos numa sociedade machista e a mulher ainda tem todas estas questões pendentes. Então, eu acho que o principal é isso, prevenção e aquelas que estão no estágio mais avançado, denunciar, tá? Para evitar um mal maior. Obrigado, doutora Ana. Doutora Raquel. A forma mais fácil de uma mulher sair de um relacionamento abusivo é não entrar em um relacionamento abusivo. Ou seja, um relacionamento saudável é aquele que te traz paz, tranquilidade, que te dá serenidade. O relacionamento abusivo, que te traz angústia, insatisfação, medo, já é um sinal de que você não deve nem entrar. E esses sinais, eles são nas primeiras semanas, nos primeiros dias, quando a pessoa já está angustiada em uma relação. Todos nós merecemos um relacionamento saudável. Então, se é uma dica que eu posso dar, não entre. A melhor forma de você sair de um relacionamento abusivo é não entrar. Tá certo. Eu quero agradecer a presença de vocês nesse Alesp Cidadania, agradecer a sua audiência, você que nos acompanhou no Alesp Cidadania de hoje, que falou de violência contra a mulher e relacionamento abusivo. Você continua agora com a programação da Rede Alesp. Eu quero convidar você a acessar nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram e também o nosso canal no YouTube, onde tem todo o conteúdo produzido pela Rede Alesp. Eu quero agradecer mais uma vez. Até a próxima. Tchau, tchau.